Gente, eu tenho um aprendizado muito importante. Cliente não decide nada. Cara, isso é uma coisa que eu aprendi exatamente hoje. Como assim, amor? Gente, isso é uma coisa que eu já escutei, mas infelizmente eu de teimoso não fui querer fazer e não deu bom. O que que aconteceu? Lembra, ontem eu falei que uma mulher pagar hoje não pagou. Não respondeu, não apareceu nada. E ela tinha a opção de ter pagado ontem. Só que em vez de eu falar, não, essa condição ela é exclusiva para hoje, ou você é hoje, amanhã dá um jeito para ela fazer no dia. Eu falei, não, vou deixar para amanhã porque fica melhor. Não apareceu. Sumiu. Acabou. Foi embora. R$ 130 que, ó, sumiu. Hoje, a mesma coisa. Comecei uma cliente, ela queria, mas eu meti o erro de não botar urgência e deixar muito tranquilo, entende? Muito tranquilo para ela escolher o tempo que pagar. Eu não deixei claro, eu não falei diretamente escolha o tempo, mas a forma como eu falei deixou muito claro isso para ela. Então ela também fez isso. E hoje, quando ela chegou de noite agora, ela falou: ai, não acredita, meu marido pegou um acidente. Ela pegou um post aleatório do Instagram e mostrou que um cara teve um acidente, falou que enfim, cara, quando você trabalha. É por isso que eu quero trabalhar com low ticket, cara. Pô, mano. Por isso que eu quero com low ticket, cara. Assim, eu particularmente, eu gosto muito de falar com clientes, conversar. Pra mim, uma praia, eu gosto muito disso. Só que, cara, eu prefiro muito não ter que falar com o cliente, porque pô, não tem isso, cara. Tipo, o low ticket, por exemplo, que foi onde a gente fez as vendas. Você vem, taca o tráfego, bota uma oferta ali, urgência e acabou, entende? Eu sei que tem que otimizar muita coisa, não é tão simples assim, mas tem essa parte agora ali com o cliente, cara é complicado, entende? Então, assim, fica um aprendizado. Cliente não decide nada. No sentido de não é que ele não tem escolha, mas você que está vendendo é você que decide o horário que ele vai pagar, como vai funcionar, é você que decide, é você que está a direção, entende? Teve uma mulher aí, o caso dela, ela pagou porque o que que aconteceu? Ela estava sem dinheiro no dia, mas no dia seguinte ela ia sair e ela ia aproveitar para realmente ir no banco. Ela já ia no banco de qualquer forma, então ela ia nesse momento já pegar o dinheiro. Então, nesse caso, onde eu vi que ela realmente não tinha dinheiro, ela ia pegar, deu. Agora, a mulher de ontem, né, que, ai, deixa eu pagar amanhã que fica melhor, sumiu. A de hoje também. Cara, fica um aprendizado, entende? Uma coisa, sempre que quando for. Isso é uma coisa que eu percebi, mas eu tô materializando agora. Sempre que, quando a gente for fazer uma venda, quando tiver tudo certo, aí quando for na hora do pagamento, o cliente falar, cara, ai, mas eu tenho que sair agora, eu tenho que fazer isso é uma desculpa dele. É uma desculpa, porque não tem como. Olha o que aconteceu hoje. Teve uma mulher que ela me assistiu por 40 minutos. 40 minutos. Depois a gente foi pro WhatsApp. Eu conversei ela por 5 minutos, alguma coisa. Quando foi na hora de pagar, adivinha o que ela falou? Ai, eu tenho que sair pro trabalho agora, entende? Mas quando eu voltar, eu tenho que sair pro trabalho agora, tá? Eu tô ocupada. Sumiu. Aí hoje, quando ela voltou, ela falou isso. Ai, meu marido sofreu um acidente, é complicado. Então, assim, gente, cara, um aprendizado. Cliente não decide. Principalmente quando vai pagar, ele não decide. Se for. E assim, cara, uma coisa que a gente tem que aprender é realmente saber a objeção de quando é o dinheiro ou não. A maioria das vezes o problema não é dinheiro, porque quem quer dar um jeito, entende? Então é muito complicado, a gente tem que aprender. Porque infelizmente, cara, o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele tem vergonha de falar não, tem vergonha de falar que tá com dúvida, então ele fica lá meio que camuflando a dúvida dele. Ele vai e fala, ai, que eu quero pagar depois, ai, a gente marca, mas ele só vai fazer isso pra sumir. Ele não tem coragem de falar, olha, eu realmente tô sem dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Ou, olha, dinheiro para mim não é um problema, mas eu tenho essa dúvida em específico, entende? Você consegue estar me ajudando nisso? Se você realmente for sincero aqui e me ajudar nisso, eu não entro, entende? Mas assim, o brasileiro não tem isso. Então a gente, como vendedor no sentido de ajudar a pessoa, a gente tem que descobrir, tem que tirar essa fumaça e realmente descobrir qual é o real problema. Dá um exemplo, gente. Teve uma cliente que eu fechei, graças a Deus, eu fechei uma cliente hoje, cara. É muito diferente, porque olha só, veio duas. Uma, cara, foi tão rápido. Pô, olha só, teve duas, eu vou contextualizar, teve duas. Uma, ela me assistiu por 40 minutos, ela enrolou, 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 o marido sofreu acidente, inventou um monte de coisa. A outra me assistiu por 20 minutos e ela comprou em 5 minutos.
cara, a diferença é brutal. Então, assim, cara, pra mim fica cada vez mais claro isso, entende? Então, assim, cara, não... Cliente antes de eu falar, olha, não sei falar alguma coisa assim, por exemplo, olha, eu vi que você realmente quer o aplicativo, essas coisas, mas assim, eu consigo fazer isso só pra você agora. Se você for falar, ai, amor, mas eu tenho que sair, isso, aquilo, você vai ter que sair, vai estar ocupada agora, isso aqui, não consigo fazer pra você, fechou? Você me assistiu por 20 minutos, então a gente resolve isso aqui agora, fechou? Se você for querer sair, querer fazer outra coisa, entendo que você não quer o aplicativo, beleza? Ou seja, verbalizar e deixar isso claro pra pessoa, entende? É uma coisa que eu vou aplicar na minha operação, porque, cara, eu tô perdendo muita conversão. Pô, sei lá, acho que eu perdi uns... hoje eu perdi, se for considerar ontem, hoje eu perdi... Não, eu já perdi uns R$ 400, 3 vendas assim. Não, que eu sei de fato que eu perdi 2 vendas, então foi 260 que eu perdi. Entende? É complicado. Mas pelo menos eu fiz uma venda hoje de 136 de comissão que deu pra mim. Então já é uma coisa melhor pra não ficar no 0 a 0, né? Mas eu ainda fico muito pá. Entende? Porque, pô, de novo hoje o cara ele fez mais de R$ 1.000 e eu ainda não, ainda fiz 130. Só que o problema tá na minha conta porque simplesmente, cara, não sobe gente, não sobe, tá? Tá desafiador. Eu agora tô em dúvida se realmente é constância, algum problema na minha live. Cara, eu vou. Não sei, eu tô pensando ainda se realmente é constância, porque, cara, não tem condição. Tenho que ver. Mas eu tô mais aqui para falar sobre esse problema, gente, de objeção. Trabalhar com vendas. Claro, se você trabalhar com tráfego direto, essas coisas, você não tem que falar. Mas para quem fala com cliente, como no meu caso, cara, tem muito essa questão. É você que controla. Eu vou dar um exemplo, que foi uma mulher que eu fechei a venda com ela. Ela me deu a venda que eu fechei com ela me deu 130 também. O mais fácil de fechar, gente, o plano é 130, tá? Então cada venda que eu faço, em 90% dos casos eu vou receber 130 por venda. Então assim, é uma coisa boa. Então eu fechei a venda com ela, mas olha o que aconteceu. Ela me chamou no WhatsApp e quando foi na hora pra gente prosseguir, ela falou que ficou com algumas dúvidas e ela disse existem algumas famosas objeções. Uma delas é, vou pensar. Essa objeção o cliente usa quando alguma coisa não ficou claro para ele. Ou seja, quando ele está inseguro com alguma dúvida, então alguma coisa não ficou claro. Então se ele vai pensar, eu estava na ligação com ela, né? Aí quando foi na hora do pagamento, de novo, gente, sempre quando for na hora do pagamento, é onde aparece a maioria das objeções. É onde ali realmente a objeção acontece. O cliente pode falar sim, 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 sim. No pagamento ele vai provavelmente falar algo não. E quando chegou nisso, olha o que aconteceu. Basicamente, eu falei, tá, esse é o valor, qual que fica melhor pra você? Ai, não sei, é porque eu preciso pensar. Ela lançou essa, né? Ela lançou essa. Aí... Cara, eu tenho duas histórias. Olha, essa primeira, ela lançou essa. Eu falei, tá. Não, eu realmente, na ligação, né? Eu falei, ligação é muito melhor que áudio, porque ligação você tá com a pessoa, ela se sente meio que na obrigação de ficar com você. Lembra que o brasileiro, ele é muito frouxo pra isso, pra falar não, pra desligar na sua cara? Então, eu tava na ligação, e assim você consegue perceber a energia do cliente, se ele é muito mais ativo para cima, se ele é mais calmo, mais passivo. Ela percebeu que era muito passivo e muito calmo, então eu consegui, pô, dominar ali a ligação muito tranquila. Aí na hora ela falou, eu preciso pensar. Eu falei, nossa, realmente você precisa pensar porque é uma decisão importante, realmente, concordo com você. Mas eu realmente, fulano, eu quero te ajudar. Então me diz aqui, o que que exatamente você tem que pensar que tá botando essa dúvida pra você? Seja sincera, fala aqui comigo pra eu te ajudar. Cara, ela falou tudo. E eu fechei a fenda. Entende? Aí ela falou, ai, mas eu não sei. Não, seja sincera comigo. Olha, eu quero lhe ajudar. Eu tô aqui, a única coisa é lhe ajudar e fazer acontecer. Então seja sincera comigo e me ajude a te ajudar. Ela realmente se abriu ali e fechei a venda. Um outro cara, conversei com ele. A objeção, gente, de dinheiro, 90% dos casos é mentira, tá? É coisa que a gente percebe. Quando foi dado dinheiro, o cara falou, não sei se ele um dia vai ver isso aqui, mas o nome dele é Alexandre. O Alexandre, ele, quando foi na hora do pagamento do dinheiro, o que ele falou? Cara, eu não tô com grana agora. Gente, perdão aí, cara, mas eu não tô com grana. Eu falei, cara, deixa eu entender uma coisa. Eu preciso que você realmente... Antes eu crio uma conexão com o cliente para poder falar isso. Eu falo para ele, eu digo, olha, realmente
É a questão do dinheiro ou existe alguma dúvida, algum receio que ficou com você? Seja, por favor, seja totalmente transparente e sincero comigo para eu conseguir te ajudar. É só o dinheiro mesmo ou tem alguma dúvida? Cara, seja sincero para eu estar te ajudando. Ele falou, não, cara, realmente é dinheiro e pá. Eu falei, por que você não faz o seguinte? Tenta ver, por que você não vê um cartão com alguém para estar fazendo isso aqui para você? Pô, você só vai pagar isso aqui por mês, entende? É uma coisa bem show. Eu não pergunto se a pessoa, se ele consegue ver. Você consegue ver? Eu dou a opção do não. Qual é a pergunta que eu faço? Com quem você consegue ver um cartão para a gente estar dando procedimento? Com quem você consegue? Eu faço ele buscar a pessoa. E nessa hora ele buscou. Ele falou, olha, bora fazer o seguinte. Perfeito, eu não tenho. Mas eu vou amanhã. Ele falou pra mim, né? Ah, tem um contexto. Ele falou, cara, eu tô sem dinheiro agora, uma semana depois eu te vejo. Lá pro dia 8, 9 eu vejo. Aí eu falei, realmente, o dinheiro eu tenho uma dúvida. Ai, cara, é porque realmente ficou uma dúvida e pá, ele falou. Eu falei, olha, eu tirei todas as dúvidas. Ele falou, se fosse dinheiro a gente dá um jeito, né? Mas eu fiquei com dúvida se realmente funciona, essas coisas. Quebrei as objeções e ele falou, perfeito. Amanhã eu vou ver com um amigo meu, isso aí, um Pix, tá? Pra conseguir fazer, e eu te retorno. Eu falei, tá, que horas você vai estar me retornando com tudo certo? Só pra gente deixar alinhado. Entre 7 e 8 horas. Realmente, quando fez esse horário, eu mandei uma mensagem, ele falou, perfeito, fulano, eu vou fazer o pagamento aí, pagou. Então, gente, é muito claro. A gente controla a ligação, o processo de vendas, e isso ficou muito claro para mim. Nunca mais cliente vai tomar conta da ligação da venda, nunca mais. É a gente que controla, é a gente que bota a ordem para ajudar o cliente, porque muitas vezes ele vai querer falar um não que tu sabe que vai prejudicar. Então, você como vendedor tá para ajudar, então você não vai deixar ele dar desculpa controlar, porque você sabe que faz bem para ele. Então você controla a venda para ajudar. E, gente, esse é são experiências, né? É um aprendizado que fica. Até falaria mais, mas a minha ligação, a minha memória vai acabar. Mas, gente, essa ligação, a gente vendedor controla a venda, nunca o cliente. Fechou, gente? Uma ótima noite para vocês e fica esse aprendizado. Bora meter